Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dilvânia, sou professora da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus de Caetité, Bahia. Hoje, dia 26 de abril de 2020, estamos aqui para dar continuidade ao estudo da Epístola de Paulo aos Efésios, que tem como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. A lição que iremos estudar neste domingo é a de número 4, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. O texto áureo dessa lição encontra-se no capítulo 1 de Efésios e o versículo 17, que diz o seguinte: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática afirma que a vocação do crente inclui a esperança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe está escrita no livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Vamos a essa leitura. Capítulo 1, versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar glória a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O objetivo geral dessa lição é esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então vamos à nossa lição de hoje. Essa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico diz o seguinte: a esperança da vocação e as riquezas da glória. O segundo tópico, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. E o terceiro tópico, Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Hoje estudaremos mais uma parte dessa carta escrita por Paulo aos Efésios, enquanto se encontrava preso em Roma. Os versículos que nós vamos estudar hoje são 9 versículos que vão do versículo 15 até o versículo 20 do capítulo 1 de Efésios. Paulo, chamado de apóstolo dos gentios, pastoreou a igreja de Éfeso durante 3 anos. E nestes 3 anos, ele ali falou da maravilhosa graça do Senhor. Nessa carta, que segundo alguns estudiosos foi escrita entre os anos 60 e 62 da era cristã, Paulo procura mostrar, tanto aos eleitores em Éfeso, quanto a nós, igreja de hoje, quais são os propósitos de Cristo para as nossas vidas e as necessidades de estarmos preparados para a sua vinda. Paulo procura revelar o plano de salvação, uma santa vocação, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus através dessa carta. Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade, o serviço e a participação gloriosa no porvir. Uma vez salvos, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a serem desfrutadas no porvir.
Uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo. Ainda no primeiro capítulo, na introdução da nossa lição, diz o seguinte, que Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ação de graças, Paulo dá ação de graças pela vida dos Efésios, lá no versículo 15 e no versículo 16. Oração intercessora, Paulo ora pela vida dos cristãos que tinham aceitado Jesus naquela época, está no versículo 17 ao 19. E confissão e louvor e exaltação a Deus estão nos versículos 20 até o 23. Nessa parte da carta, nós somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, por Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo, por sermos predestinados à salvação, como nós vimos na lição anterior. Buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Nós sabemos que nosso Deus é poderoso e Ele está em nossas vidas, Ele nos deu a salvação e nós estamos agora aguardando a sua vinda para chegarmos até o céu. Nessa parte da carta, a partir do versículo 15 do capítulo 1, a carta escrita por Paulo torna-se mais pessoal. Ele passa a agradecer a Deus pela fé e o amor na vida de seus leitores e a orar por eles para que sejam iluminados a fim de compreender a dimensão da chamada da herança divina e a entender a grandeza do poder de Deus. Após registrar a sua alegria e gratidão, no versículo 15, pelas boas notícias das quais estava informado acerca dos Efésios, Paulo, enquanto estava preso em Roma, ele ficou sabendo das boas notícias que os Efésios estavam ali louvando, engrandecendo a Deus. Após registrar isso no versículo 15, o apóstolo demonstra sincera preocupação com o crescimento e o amadurecimento dos Efésios, dos seus destinatários, ou seja, daquelas pessoas para as quais ele estava escrevendo a sua carta. Esse sentimento era característico de Paulo. Paulo tinha uma preocupação imensa em relação aos seus filhos da fé. Em Gálatas, ele escreveu que sentia dores de parto até que Cristo fosse formado na vida dos fiéis. Está escrito lá em Gálatas 4,19. Paulo tinha uma enorme preocupação pelos fiéis, por aqueles que haviam se decidido a Cristo. Essa postura deve nortear a nossa vida na igreja. Nós também, como cristãos, devemos ter preocupação por aqueles que aceitam a Jesus, devemos orar, devemos interceder ao Pai por essas pessoas para que elas se firmem no caminho do Senhor. Nós também, como igreja, não devemos apenas agradecer pelos que estão sendo salvos, mas também interceder para que todos alcancem a estatura de Cristo e perseverem na fé até o fim. Então, diante disso, nós vimos a preocupação de Paulo. Vamos ao estudo dos tópicos. O primeiro tópico diz a esperança da vocação e a riqueza da glória. Esse tópico está dividido em 3 subtópicos. Nós vamos ver primeiro ação de graças e intercessão. Depois nós vamos ver qual é a esperança da vocação. E por último, as riquezas da glória e da sua herança. Paulo, no versículo 15, ele oferece a Deus uma oração de agradecimento. Ele agradece por tudo que o Senhor tem feito na vida dos cristãos ali em Éfeso. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. O apóstolo se alegra em dar glória a Deus pela vida dos eleitos, no verso 16, por todas as bênçãos espirituais. Quais eram essas bênçãos espirituais? A eleição por Cristo, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo, como nós vimos anteriormente
nos versos 13 a 14, estudado nas lições que se passaram. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação, no verso 17. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Então, todos nós adquirimos sabedoria através do ensinamento da palavra de Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Nessa parte, quando nós vimos essa oração de Paulo, nós podemos falar acerca da gratidão, a importância da gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado? Quanto cuidado Ele tem tido por nossas vidas? Talvez possamos pensar, mas eu não vejo nenhum livramento de Deus para a minha vida. Todos os momentos, desde que amanhece o dia até quando anoitece, durante a noite, Deus tem nos dado livramento. A palavra do Senhor diz no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Sejamos, pois, gratos a Deus por tudo, porque em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo devemos dar graças. Então sejamos gratos a Deus por todo o cuidado que Ele tem por nossa vida. Por que devemos ser gratos a Deus? A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, para aqueles que agradam a Deus. Além da oração de gratidão, Paulo também, no versículo 16, ele faz uma oração de intercessão. Ele intercedeu pela igreja. Quantas bênçãos recebemos pela oração de pessoas que intercederam por nós? Quantas pessoas neste momento estão intercedendo pelas vidas no Brasil e no mundo? Então, devemos valorizar as pessoas que intercedem por nós. Sejamos gratos àqueles que oram pelas nossas vidas. Nós estamos vivendo um período difícil para a igreja na terra. Sejamos também intercessores pela vida daqueles que necessitam das nossas orações. Se não podemos alcançar o coração das pessoas com palavras, alcancemos o coração das pessoas através das nossas orações intercessoras, pois Tiago, em 5,16, afirma que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Oremos pelas pessoas para que Deus possa ter misericórdia das vidas, salvar e curar. Imediatamente após a nota de gratidão e adoração a Deus pela vida dos eleitos, aos eleitos por Deus Pai, Paulo intercede a Deus, Pai da glória, para que seja concedido aos leitores o espírito de sabedoria e revelação. Ele coloca lá no verso 17, que diz assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Nós devemos entender esse espírito de sabedoria e revelação como o dom do Espírito Santo, capaz de tornar alguém sábio, compreender o plano divino, para compreender o plano divino revelado. Essa sabedoria que Paulo coloca aqui não é a sabedoria que se aprende na escola. É a busca pelo conhecimento de Deus, como afirma Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Paulo rogou a Deus que a igreja recebesse o dom da sabedoria e da revelação. Mas ele não queria revelação para falar acerca de coisas futuras. Ele queria revelação para que a igreja tivesse o conhecimento de Deus e tivesse o crescimento espiritual, trouxesse conhecimento espiritual para todos que pertencessem àquela igreja.
e a igreja de hoje também. Vamos ao segundo tópico da lição. A esperança da vocação. Essa chamada divide-se em 3 aspectos: passado, presente e futuro. Em sua petição, Paulo intercede para que o Espírito ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar, conhecer a profunda espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, a chamada abrange serviço e santificação no presente e, por último, no futuro, a participação gloriosa dos crentes na glória. O nosso chamado envolve serviço e santificação. Fomos chamados para servir ao Senhor, fazer a sua vontade em tudo, nos tornando santo em todos os dias da nossa vida, como afirma Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fomos chamados para servirmos como canais de bênção para a vida de outras pessoas, não apenas para estarmos cultuando na igreja. Somos chamados para levar a preciosa palavra do Senhor, andando e chorando. Nesse aspecto, pode-se afirmar que existe esperança na nossa vocação, ou seja, existe esperança no nosso chamado. Esse chamado consiste na firme convicção e absoluta confiança em Cristo de que cada uma das suas promessas será cabalmente cumprida. Essa compreensão conduz o crente a uma entrega total, obediência irrestrita e verdadeira fidelidade a Cristo durante todos os dias da caminhada. Glória a Deus por isso, por essa chamada. Nós fomos chamados para servir e fomos chamados para sermos santos diante de Deus. O terceiro subtópico do item 2 diz: as riquezas da glória da sua herança. Na oração que Paulo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança, no versículo 18, a expressão sua herança mostra que Paulo deu aos seus eleitos, mostrou aos seus eleitos, a sua herança, o que Deus vai nos dar, aqueles que forem escolhidos por Deus, a herança que Deus vai nos dar, ou seja, a vida eterna. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação. Quais são essas bênçãos? Primeiro, perdão dos pecados. Quando aceitamos Jesus, recebemos o direito ao perdão dos nossos pecados. Recebemos o direito de adoção como filhos de Deus e podemos receber ainda as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. A nossa salvação eterna para a glória de Cristo Jesus. Como, por exemplo, vemos Deus, o Cristo e o adoramos. Sim, no dia esperado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Em relação àquilo que ainda guardamos, Paulo, ele coloca que está muito além da nossa capacidade de imaginar e ainda sobrepuja, está bem acima das nossas maiores expectativas. A Bíblia relata que são coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e sequer subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Lá em 1 Coríntios 2:9 está escrito isso. Então, aquilo que Deus preparou para os salvos está além daquilo que nós imaginamos, além daquilo que nós pensamos como grandioso, é aquilo que Deus preparou para todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Também Pedro, ao falar acerca da nossa herança celestial, ele apresenta uma terminologia farta de profundos significados. Ele fala que é uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada no céu. Está escrito lá em 1 Pedro 1:4. Quantas riquezas o Senhor tem preparado para nós, os salvos? Quanta glória! Não é possível pensarmos o valor dessa riqueza. O nosso finito e escasso vocabulário não dá para compreender o quanto que Deus tem preparado
para todos que fomos adotados como filhos. Logo, passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. No tópico 2, Paulo descreve a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Esse tópico está dividido em dois subtópicos e nesse tópico o Paulo descreve o poder divino imensurável que nada pode deter. Deus, ele é onipotente, ele está acima de todas as forças. Nessa carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Ele coloca assim, que as riquezas da herança prometida aos crentes está acima daquilo que podemos imaginar. A força do poder divino é imensurável, é incomparável. Nós não podemos descrever qual é o poder de Deus, como é o poder de Deus. E por último, no último tópico, Paulo descreve Cristo, nosso exemplo de exaltação. Lá nos versos, nós temos aqui os versos 21 até o verso 23, quando Paulo fala a respeito de Cristo, as primícias dos que dormem, Cristo elevado à direita de Deus e Cristo exaltado sobremaneira. Paulo enfatiza que o poder de Deus, que se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, ele diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo está disponível também para nós os salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinar em Cristo. Paulo enfatiza que a primeira evidência do poder de Deus manifestou-se em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Verdadeiramente, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus. No discurso de Pedro, no dia do Pentecostes, o apóstolo da circuncisão afirma acerca de Cristo: Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, lá em Atos 2:24. E acrescentou, dizendo: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, em Atos 2:32. O túmulo estava vazio, isso foi testemunhado pelas mulheres quando Cristo ressuscitou dos mortos, está descrito em Mateus 28, 6 e 11. A ressurreição de Cristo não é meramente a recuperação da fé de amedrontados discípulos, mas foi algo real e corporal, conforme profetizado no Antigo Testamento, previamente anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ao contrário daqueles que a consideram um mito, a ressurreição de Cristo é uma doutrina da Bíblia, sendo mencionada 104 vezes no Novo Testamento. Por conseguinte, as Escrituras mostram o ressurgir de Cristo dentre os mortos, e esse ressurgir foi feito às primícias dos que dormem. Isso significa que Cristo foi o primeiro a ressuscitar e a permanecer vivo. No registro de outras ressurreições, as pessoas tornaram a morrer. Nós vimos que Cristo ressuscitou Lázaro, mas Lázaro tornou a morrer. No entanto, Jesus, ele ressuscitou e foi para a glória, e um dia voltará para buscar a sua igreja, para que todos aqueles que amam a Cristo estejam com ele na glória. O segundo subtópico do item 3 diz o seguinte: Cristo elevado à direita de Deus. Após chamar Cristo da sepultura, Deus o elevou para o trono, pondo à sua direita nos céus. Em Efésios 1:20 descreve isso. Aqui está em foco a ascensão de Cristo como cumprimento da promessa messiânica. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à mão direita. Então, o primeiro mártir cristão contemplou a Cristo ressurreto à direita de Deus. Foi quando Estevão contemplou Cristo ressuscitado à direita de Deus.
O grau de exaltação para essa posição de honra e autoridade indica a vitória de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. No último item diz: Cristo exaltado sobremaneira. Cristo, após a sua ressurreição, Jesus ele foi exaltado em cima nos céus. Essa declaração faz analogia ao texto messiânico em que todos os inimigos estariam sob o estrado dos pés de Cristo, no Salmo 110, versículo 1. O resultado efetivo da exaltação do Messias faz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça tanto do universo como da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então, nós vivemos hoje, Cristo é a cabeça da igreja. Cristo e nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, o líder. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. Tanto na ressurreição como ao assentar-se nos céus, tudo isso está disponível para nós crentes. Tanto podemos ter uma vida irrepreensível, depois de termos uma vida irrepreensível, podemos, após a nossa morte, ressuscitar e estarmos na glória com Cristo, assentarmos em cima no céu, semelhantes à sua glorificação. Concluindo aí a nossa lição, a conclusão diz o seguinte: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoção contínua do eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. E em Filipenses, nós temos aqui Filipenses capítulo 2 e o versículo de 5 até o versículo 11, que diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, não sendo em forma de Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Então, concluindo a nossa lição de hoje, nós apresentamos essa oração que Paulo fez lá em Efésios 1, do versículo 15 até o versículo 23, quando Paulo intercedeu pela igreja em Éfeso e mostrou a glória de Deus para todos nós. Agradecemos a todos que estiveram conosco até agora e chamamos a todos para participarem da nossa próxima lição, que acontecerá no próximo domingo, cujo tema será lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo.